Queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui para mais uma devocional juntos. Eu gostaria que você pudesse abrir agora a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, verso 1 até o verso 5, onde nós iremos meditar nessa porção da palavra de Deus. Ouça o que diz a palavra de Deus. Sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quiliom, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando a sua mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Queridos, gostaria de meditar com você hoje sobre as nossas escolhas e as consequências delas. Nós estamos lendo aqui o relato de uma família que peregrinou, saiu do povo de Deus, da terra do povo de Deus. Ele saiu da nação e foi para uma outra nação, para uma outra terra diferente. Nós vemos que o autor aqui nos dá alguns marcos históricos importantes. Por exemplo, ele diz que essa peregrinação aconteceu no período dos juízes. O período dos juízes é o período talvez mais sombrio e assombroso da história do Antigo Testamento até então. É o período onde o povo já está na Terra Prometida, mas por causa da idolatria, Deus enviava um povo inimigo, subjugava o povo sofria, e de repente o povo lá no fundo do poço clamava a Deus por libertação. Aí Deus levantava um libertador, que era o juiz, e esse libertador livrava o povo de Deus da opressão. E durante o período daquele juiz, geralmente o povo de Deus caminhava servindo a Deus. Mas depois da morte do juiz, o povo novamente se desviava, vivia na idolatria. Deus mandava um outro povo, uma outra nação, eles oravam novamente, Deus levantava outro juiz. E esse ciclo iria se repetir várias vezes na história do povo de Deus. E é interessante que nesse tempo, no tempo dos juízes, era um tempo de autonomia. Veja como termina o livro dos juízes. Juízes, capítulo 21, versículo 25. O último versículo do livro diz assim: naqueles dias, em dias dos juízes, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Veja que é um período onde as pessoas andam à sua maneira, fazem o que parece correto. E é nesse período onde há uma grande fome. E, queridos, a fome no povo de Deus era uma consequência da maldição, porque o povo de Deus estava desviando-se do caminho do Senhor. Então, provavelmente, esses dias aqui, onde a família de Elimeleque vai para um outro país, é um período onde o povo está afastado de Deus. Provavelmente onde o povo está imerso na idolatria, onde o povo se desvia dos caminhos do Senhor. E nós devemos aprender algumas coisas aqui. Algumas coisas que Elimeleque fez, que nós não devemos fazer. Algumas decisões que ele tomou, que nós não devemos tomar. E se decidirmos seguir o caminho de Elimeleque, devemos estar cientes que as consequências com certeza virão. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui. Elimeleque, ele deveria entender aqui que em meio às situações difíceis, o que o crente deve fazer é confiar no Senhor e não tentar fazer da sua maneira. Algo que soa irônico é que o nome Elimeleque em hebraico quer dizer Deus é meu rei. No entanto, Elimeleque, no lugar de se arrepender, talvez de
pedir perdão a Deus, chamar o povo de Deus ao arrependimento, ele pensa que talvez ele se mudando de país, isso vai resolver. Talvez ele pense o seguinte: está faltando chuva aqui no país vizinho, talvez eu encontre lá prosperidade. No entanto, Elimeleque não entende que o que está acontecendo na vida dele é fruto do juízo e da disciplina de Deus. Então não adianta fugir. Elimeleque tenta fugir e o que segue a essa fuga é a morte do próprio Elimeleque, a morte dos seus filhos. Veja que aqui Noemi, a esposa de Elimeleque, termina a viúva e sem os seus filhos. Queridos, nós não podemos fugir da disciplina de Deus. Diante de escolhas erradas, o que Deus espera que façamos é que nos arrependamos, que clamemos a Ele, pedindo por misericórdia, pedindo perdão, pedindo que sua graça seja derramada, que Ele tenha piedade de nós. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é que as decisões erradas, elas trazem consigo também o sofrimento. Talvez Elimeleque pensou, lá em Moabe, num país onde ninguém conhece o Senhor, naquela terra onde eles adoram outro Deus, a Quemos, a um Deus pagão, a um ídolo, talvez lá eu encontre a felicidade, talvez lá eu encontre a prosperidade. É interessante, Elimeleque não encontrou nada disso, a sua mulher não encontrou nada disso, os seus filhos não encontraram nada disso. O que seguiu a essa tentativa de fugir do arrependimento, essa tentativa de fugir da disciplina de Deus, o que seguiu a isto foi apenas o sofrimento. Escolhas erradas nos levam ao local errado e nos levam ao sofrimento. Nunca o pecado vai ser tão prazeroso quanto ele aparenta ser. É semelhante à maçã envenenada do conto de fadas. Bonita, brilhosa, mas com veneno mortal. Nós devemos aprender então que as nossas escolhas erradas têm consequências. E nós devemos estar atentos a isso. Gostaria de trazer algumas lições então para mim e para você. Primeira coisa, meus queridos, quando Deus estiver disciplinando o seu povo, quando Deus estiver disciplinando você, se você é crente em Cristo Jesus, saiba do seguinte: não adianta tentar fugir, não adianta tentar fazer da sua maneira, não adianta tentar sair disso fazendo o que parece correto aos seus olhos. A única resposta aceitável diante de Deus para o pecado é o arrependimento. Diante de escolhas erradas, nós devemos nos arrepender. Esse era um período de disciplina. O que Deus esperava do seu povo era arrependimento. Era que o povo voltasse para o Senhor. Era para que o povo reconhecesse o seu pecado, reconhecesse que eles se desviaram do Senhor, reconhecesse que Deus é santo, que Deus é justo, que o castigo é merecido, mas que Ele é misericordioso e que Ele é rico em perdão, em amor, em paciência para com seu povo também. Então a primeira coisa que você deve aprender: não fuja, se arrependa. Diante de escolhas erradas, não fuja, se arrependa. A segunda coisa, a disciplina de Deus sempre tem um propósito de trazer o seu povo para próximo de si. Deus usa a disciplina para purificar o seu povo e para trazê-lo. É interessante que aqui nós vemos Deus trazendo a disciplina. E é justamente por meio desse disciplinar de Deus que o povo depois vai clamar a Ele, pedindo misericórdia, e Ele vai mostrar a sua misericórdia, levantando o libertador. Lembre-se, nos dias difíceis, se o seu sofrimento é fruto da disciplina de Deus, saiba, Ele faz isso como um bom pai, Ele faz isso para o seu bem. Mas em terceiro lugar, deixe-me dizer uma coisa para você: não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta ir para os campos de Moabe. Não existe nenhum outro lugar em que nós encontraremos a paz, a alegria, o contentamento, o perdão, a satisfação, a plenitude. Não há nenhum outro lugar, somente em Deus nós podemos encontrar tudo isso.
Então não adianta nós tentarmos fugir da presença dele, mas devemos nos aproximar dele em humildade, pedindo que ele nos receba como seus filhos por meio do sacrifício de Jesus. Espero que você possa meditar sobre suas escolhas e também entender que elas trazem consequências. Que Deus te dê sabedoria, que Deus possa fazer com que você caminhe nos caminhos dele e não conforme parece reto aos seus próprios olhos. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.